Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Marques, sou o fundador da Salver Consultoria e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: como definir o salário do dono da empresa. Entenda salário como prolabore, tá? Então você que é dono de empresa, você ganha um prolabore e não salário. Eu estou falando salário que é para você conseguir conectar com a informação que eu estou passando. Então, o que é o salário do dono? Será que o prolabore ele é um valor fixo? É um valor variável? O prolabore é aquele valor que sobra depois que a empresa paga todas as contas? Para que a gente possa entender e que a gente possa definir esse prolabore, é muito importante a gente voltar um pouco, né, para quando a gente começa na jornada do empreendedorismo. Quando eu que vou montar uma empresa, o que acontece? Eu trabalho sozinho muitas vezes. Né? A maioria dos empresários não começam contratando outras pessoas. Então, quando a gente começa sozinho, a gente vai vendendo nosso produto, vai vendendo nosso serviço. E aí, essa venda, quando é uma venda de qualidade, quando tem um bom atendimento e outras variáveis importantes, o que acontece? A gente vai aumentando a nossa base de clientes. Ao aumentar a nossa base de clientes, a gente vai tendo também outros problemas, como mais serviços, a gente vai precisando contratar mais pessoas, às vezes a gente precisa ir para um escritório, né? Então, quando a gente vai para um escritório, a gente já tem internet, aluguel, a gente tem também telefone, né? A gente tem que comprar um notebook, e aí a gente vai contratar uma pessoa. À medida que a empresa vai crescendo e a empresa vai evoluindo na jornada das organizações, o que acontece? A gente vai assumindo obrigações. O que antigamente a gente vendia e já recebia como prolabore, o salário do dono, né? Quando a gente está começando, a gente vende e o que a gente vendeu é nosso. À medida que essa empresa vai crescendo, a base de clientes vai aumentando e a gente vai tendo uma demanda maior, é inevitável que o empreendedor ele tenha que fazer o quê? Aumentar também as suas obrigações de pagamento, como já falei, internet, energia, o salário de algum funcionário. E aí quando você paga todas essas contas e paga também o salário do funcionário, o que acontece? O que sobra é meu, né? E aí você vai, passa anos, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, a sua empresa vai crescendo e você continua fazendo o quê? Continua pagando as contas, o que sobra é seu. Com o tempo, isso acaba se tornando uma coisa ruim para a empresa. Por quê? Porque toda empresa, assim como uma pessoa física, a empresa precisa lucrar. Quando você vende tudo, vamos imaginar aqui, você vendeu, pagou seus impostos, pagou todas as contas, né? Vai pagando as contas, opa, empatei aqui, venda com pagamento. O que acontece? Não sobra nada para a empresa. Então, quando a gente vendeu, pagou tudo, não sobrou nada para a empresa não consegue lucrar. Consequentemente, a empresa também não reinveste o que ela ganhou nela mesma. O que acontece? A empresa não cresce. Então, tem muito empreendedor que tem 10 anos de empresa e a empresa não consegue evoluir. Essa evolução acontece justamente por causa do Prolabore. Acho que 90% dos meus clientes eles não conseguiram crescer a empresa porque eles justamente eram o maior problema da empresa. Porque eles tiravam toda a sobra para eles. Então, começou o mês, estou pagando aqui todas as contas, paguei todas as contas, o que sobrou vai para o meu bolso, vai para o bolso do dono da empresa. Quando você faz isso, a empresa não lucra. A empresa não lucra, você não consegue reinvestir no negócio. Então vamos lá. Porque você, como empresário, precisa receber, né, precisa garantir que você possa receber um valor fixo ali todo mês. É muito ruim você receber num mês 5 mil, no outro mês 3 mil, no outro mês 2 mil, no outro 10 mil. Né? Então é muito ruim você receber valores variáveis. Isso prejudica
o planejamento da tua empresa, prejudica o planejamento também da tua vida pessoal. Então, é muito importante que você primeiro consiga garantir que você receba um valor fixo todo mês. Depois, você precisa garantir também que você receba um valor todo mês, né? Então, é muito importante isso, por quê? Porque você conseguindo garantir um valor fixo e que você consiga receber todo mês, você consegue também se planejar na sua vida financeira pessoal, tá? Então, isso é importante para que você tenha um senso de urgência para definir o valor do teu Prolabore, e é isso que eu vou te ensinar hoje aqui. Também é muito importante que a gente tenha previsibilidade do que vai ser recebido. Isso é bom tanto para você quanto para a empresa. A gente ter previsibilidade. A empresa consegue, com um Prolabore definido, né, fixo, todo mês. Se eu sei que minha empresa só pode pagar 5 mil para mim todo mês, é bom para mim. Tanto para mim, pessoa física, quanto para a empresa. Por quê? Porque eu sei que no próximo mês eu vou receber 5 mil e que a minha empresa só vai pagar 5 mil. Agora, se não é um valor fixo, é um valor totalmente desorganizado. A minha empresa, nesse mês, pagou 5 mil. No outro, ela pode pagar 10 mil, como pode também, se surgir algum pagamento imprevisto, pagar só 3, 2, né? Isso para mim é ruim para a pessoa física, porque eu não posso me comprometer com obrigações mensais. Se eu tenho um valor fixo de obrigação mensal pessoal de 5 mil todo mês, no outro mês eu não posso receber só 2, senão eu vou deixar de pagar alguma conta. Então é importante você, empresário, tanto ter um valor fixo, garantir que esse valor vai ser pago e também ter previsibilidade desse recebimento, certo? Para que você consiga também se planejar no pagamento das suas contas e não atrapalhar o fluxo de caixa da tua empresa. Tá, beleza. Mas por que eu preciso fazer isso? Primeiro, a sua empresa precisa se manter viva. Como é que a gente faz para manter a nossa empresa viva? Como é que a gente faz para manter a nossa empresa no azul? A gente precisa que essa empresa tenha caixa. E como é que a gente faz para a empresa ter caixa? A gente não pode simplesmente, como empresário, pagar todas as contas, pagar imposto, fornecedor, funcionário, e depois a gente tirar todo o dinheiro e botar no nosso bolso. Porque se a gente fizer isso, a nossa empresa não vai ter caixa, né? Então, essa é uma informação muito importante para você que é empreendedor, tá? E que você precisa definir seu Prolabore. Outra coisa, a empresa precisa gerar e acumular caixa, tá? A sua empresa precisa gerar caixa e acumular caixa. Se você tira todo o dinheiro e bota no seu bolso, a tua empresa não gera caixa. A tua empresa não acumula caixa. O que é acumular caixa? Sou eu, nesse mês, eu consegui pagar todas as contas além do Prolabore e também sobrar dinheiro dentro do meu caixa. Próximo mês, paguei todas as contas, paguei o meu Prolabore, sobrou dinheiro no caixa. Então, à medida que eu vou fazendo com que isso, paguei todas as contas, além do Prolabore, ainda sobrou dinheiro, todo mês acontecendo isso, eu vou acumulando caixa, tá? Quando eu faço isso, eu consigo aumentar o grau de investimento no meu negócio. Então, perceba que ter um Prolabore definido, fixo, todo mês, é importante não só para a sua vida pessoal, mas também para o crescimento do teu negócio. Qual é a maior dor da maioria dos empresários que eu conheço? É misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. Normalmente isso acontece, né? Quando a gente não tem um Prolabore definido, o que a gente faz? Primeiro, o que a gente faz? É ficar pagando as contas da empresa, da pessoa física, na verdade, ficar pagando as contas da pessoa física pelo banco da empresa. Por quê? Porque o empresário pensa que aquele dinheiro é dele, mas não é. O dinheiro é da empresa. Qual é o dinheiro do empresário? O dinheiro do empresário é o Prolabore. Então, o primeiro problema que a gente tem aí é o quê? Quando não tem um Prolabore definido, a gente mistura o dinheiro da empresa e o dinheiro da pessoa física. Isso é péssimo, porque faz o quê? Faz com que a gente fique desorganizado.
Bom, outro ponto de dor também, faltar dinheiro no caixa da empresa, né? Aumentar o endividamento da empresa, porque quando você pega todo o dinheiro que sobrou, pagou todas as contas, pegou todo o dinheiro da empresa, botou dentro do bolso, a empresa fica sem dinheiro. Se no mês seguinte a empresa fatura menos, você tem que tirar, você ainda tem que tirar o mesmo valor ou mais, o que acontece? Você vai estar tirando o dinheiro da empresa e ela vai ter que se endividar com o empréstimo no banco. Eu vou te ajudar a definir um prolabore fixo para que você garanta que a sua empresa consiga pagar esse prolabore, né? Que você não atrapalhe o fluxo de caixa da empresa e que você, na pessoa física, consiga ter um mínimo de planejamento, né, do que você pode fazer com o seu dinheiro. Tá? Então, é muito diferente você simplesmente, numa situação A, que é o que você está agora, a sua empresa vendeu, você pagou imposto, fornecedor, funcionário e pagou ali, sobrou aqueles 5 mil ali que seria o lucro da empresa, você vai lá e se pagou com aqueles 5 mil. Essa é uma situação A. A situação B é o seguinte, você pagou imposto, fornecedor, funcionário e diretoria. Quando você faz o pagamento disso tudo e sobra dinheiro, a sua empresa pagou o seu prolabore, o dinheiro foi para o seu bolso e ainda assim sobrou dinheiro na empresa. Então é isso que eu vou te ensinar. Fazer com que a empresa ela tanto te pague um salário fixo, que a gente chama de prolabore, quanto também sobrar dinheiro no caixa. Sobrando dinheiro no caixa um mês, sobrando dinheiro no caixa 2 meses, a gente faz o quê? A gente começa a acumular dinheiro. Lembrando que a empresa em geração de caixa, ela possui 3 níveis. O primeiro nível é gerar caixa. Toda empresa tem que gerar caixa. E um dos maiores problemas da empresa não conseguir gerar caixa é justamente o dono dela. Por quê? Porque ele não tem um prolabore fixo. Ele tira todo o dinheiro, põe no bolso e a empresa fica sem caixa. Quando a gente define o prolabore, a gente consegue ter um maior planejamento de pagamentos. Então a gente consegue definir exatamente qual o melhor valor a ser pago todo mês. A gente, com as vendas adequadas, a gente consegue pagar ali todos aqueles valores, sobra dinheiro no caixa. E aí esse dinheiro no caixa começa a sobrar de forma recorrente para que você consiga chegar no segundo nível, que é acúmulo de caixa. E aí depois a gente evolui para o terceiro, que é multiplicação. Então, como é que a gente faz então para calcular o nosso prolabore? A primeira conta que você vai fazer é uma conta bem simples, tá bom? A primeira conta que você vai fazer é, você vai pegar o faturamento médio da tua empresa. Vamos supor que a tua empresa fature 100 mil reais por mês. Vamos arredondar aqui para esses 100 mil, para ficar um cálculo mais fácil para você. A tua empresa fatura 100 mil. O teu prolabore não pode ultrapassar 10% desse valor. Na minha experiência, terceirizando o setor financeiro dos meus clientes, o que a gente percebeu? A gente percebeu que toda empresa que os donos retiram mais de 10% de prolabore em relação às vendas, essa empresa tem problemas de caixa. Então, o primeiro cálculo que você tem que fazer é calcule a participação do seu prolabore em relação às suas vendas. Como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar quanto você ganha hoje. Eu ganho 20 mil. Quanto a sua empresa fatura, você vai dividir pelo faturamento. E aí você vai ver a participação do teu prolabore em relação às vendas da empresa. Nesse caso que eu estou falando, 20 mil, 100 mil é 20%. Você ganha 20%, a empresa provavelmente vai começar a ter problemas. Tá? Pedro, não tem como eu tirar só 10% do meu prolabore. Eu tenho que ter mais que 10%. Não tem problema. Em alguns casos, a gente consegue ter uma organização, um planejamento para que isso seja possível, para a gente viabilizar tirar mais de 10%. Às vezes é possível sim, tá? Mas o primeiro cálculo que você tem que saber para ter uma primeira informação
fidedigna para saber se você está no caminho certo ou não é saber se o teu Prolabore tem mais de 10% das vendas ou é menor que 10% das vendas. Pronto, essa é a primeira informação importante. Se você já tiver com o Prolabore menor que 10%, ok, né? Você tem ali uma retirada viável. Mas se o teu Prolabore é maior que 10%, você precisa fazer uma segunda tarefa, que é o quê? Você precisa definir o que é responsabilidade da empresa de pagamento e o que é responsabilidade sua. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele definiu na empresa dele que o valor pago com gasolina do carro dele, as prestações do carro, o seguro do carro, seriam pagos pela empresa. Porque nesse cliente específico, a empresa é que ele usa o carro mais para questões comerciais, ele visita muitos clientes. Então, se você for pegar a quantidade de vezes, de quilômetros que ele roda no carro, a gente vai pegar uma quantidade muito maior que ele vai estar utilizando para questões da empresa do que necessariamente de questões pessoais. Então, a gente definiu que a empresa seria responsável por pagar isso aí. Então, quando eu defino isso, para mim fica mais fácil, porque eu consigo dizer a empresa é responsável por pagar, né, tanto os fornecedores, impostos, funcionários, como também o carro. Porque você fica naquela dúvida, será que o carro sou eu que tenho que pagar, a empresa tem que pagar? Como é que faz? Né? Então, você precisa definir isso aí. Ah, eu tenho um filho. O colégio do meu filho, quem vai pagar é a empresa ou sou eu? Não, quem vai pagar o colégio do seu filho, no caso, aí é você. Né? O aluguel da sua casa, a internet da sua casa, o telefone celular, né? O plano do telefone, quem vai pagar isso? Normalmente quem paga é a pessoa física. Mas para cada empresa existe uma particularidade diferente. Então você precisa primeiro definir isso aí. Por que é importante definir tudo isso? Porque você tem que elencar quais são todos os gastos do mês. Se você, obviamente nós estamos seguindo aqui por dois caminhos, tá? Se você gasta mais de 10% do faturamento, então você precisa seguir nesse segundo passo, que é ele definir a responsabilidade por pagamento. E a empresa é responsável, o que você é responsável. Tá? Por quê? Porque agora a gente vai elencar todos os pagamentos da empresa. Então, a sua empresa vendeu, beleza. Agora, você tem que elencar impostos, tarifas, comissões, aluguel do escritório, telefone, internet do escritório, a energia, a água, os funcionários. Quanto é que você paga todo mês? Você vai elencar, você vai pegar o quanto você vende e vai elencar todos esses gastos mensais recorrentes. Quando você fizer isso, você vai fazer simplesmente um cálculo de subtração. Obviamente que para cada empresa existe um cálculo bem específico. Eu estou aqui tentando de alguma forma generalizar esse cálculo para que você na sua empresa tenha um mínimo de direcionamento. Né? Então, estou tentando te ajudar a ter um Prolabore definido, fixo, né? E que você consiga ali se pagar todo mês. Pega os 3 últimos impostos, faz uma média. Pega as 3 últimas vendas, faz uma média. Pega as comissões que você pagou, pega as tarifas, pega também os fornecedores que você paga recorrentemente, pega os teus funcionários, pega FGTS, INSS, pega tudo isso e você vai elencar numa planilha, você vai diminuir o quanto a tua empresa vendeu e o quanto a empresa pagou, você vai ver qual é a diferença. E aí você pega essa diferença para os últimos de 3 a 6 meses. Você tenta colocar o teu Prolabore ali dentro. Quanto é que sobrou na empresa? Vamos ver. No mês 1, sobrou 6 mil. No mês 2, sobrou 7. No mês 3,
sobrou 5. No mês 4, sobrou 10. Opa, então quer dizer que se eu definir um Prolabore nessa situação que eu estou falando aqui, de 5 mil todos os meses, eu consigo pagar. Vai ter um mês só que a empresa vai ficar no empate. Então, assim, você consegue fazer com que você defina um Prolabore fixo, além de não atrapalhar no fluxo de caixa da empresa, nem na geração de caixa da empresa. O que é o fluxo de caixa e o que é a geração de caixa? O fluxo de caixa é você olhar para frente e saber se a empresa vai conseguir pagar todas as contas. Se você tiver um Prolabore fixo, a empresa tanto vai pagar todas as contas, vai pagar o teu Prolabore, ainda vai sobrar dinheiro. Esse dinheiro que sobrou é uma geração de caixa. Então a gente ajusta o fluxo de caixa para a empresa conseguir gerar caixa. À medida que a empresa gerou caixa um mês, ela gerou caixa no segundo mês, gerou caixa no terceiro mês, o que vai acontecer? A gente vai ter um acúmulo de caixa para que a gente consiga reinvestir esse dinheiro no teu negócio. Então perceba o quão importante é a sua empresa ter um Prolabore definido para pagar o dono, para te pagar. Faz essa tarefa, porque é muito importante ver qual é a participação do teu Prolabore em relação às tuas vendas. Define ali qual é a responsabilidade da empresa, qual é a sua responsabilidade de pagamentos. Depois você vai elencar e vai fazer essa subtração para que você consiga encaixar um Prolabore fixo dentro da lucratividade do teu negócio. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se você percebeu uma relevância nele, dá um like aqui no nosso vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, dá ideia para a gente também de conteúdo, tá bom? Compartilha também com quem tem possível interesse nesse conteúdo também, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.